Salve pessoal, mais uma etapa aqui da nossa prosa terapêutica. Hoje a nossa temática é da negação e da ilusão. Assim, cada um vai ter o seu momento de trabalhar a sua aceitação, a sua queda da ilusão, que é chamada de desilusão. Ninguém gosta de desilusões, eu sei, eu também não gosto, mas se a gente para pensar, a desilusão talvez é uma das coisas mais úteis que podem nos acontecer quando a gente está numa situação em que a gente sabe que não vai para lugar nenhum, a gente sabe que não tem mais outras possibilidades. Então, se a gente realmente conseguir lidar com a desilusão da melhor forma possível, a gente vai ver que a desilusão, na verdade, é uma grande libertação. Em última instância, estarmos na negação, o que vai conferir esse aspecto de uma ilusão para as nossas vidas, é a gente não querer olhar para as coisas exatamente como elas são. E às vezes realmente faltam capacidades experienciais de vida para a gente ser capaz de reconhecer algumas coisas, sair da ilusão e realmente olhar para as coisas como elas são. Eu entendo isso. Às vezes certas situações de vida, certos aprendizados, às vezes culturalmente existem certas cegueiras que podem acontecer com a gente. Mas em última instância, o mínimo que nós precisaremos fazer é olhar para algo e pelo menos saber que essa coisa está ali. Minimamente termos noção de que aquilo nos afeta, de que aquilo está acontecendo, de que aquilo existe nas nossas vidas. Você pode até não aceitar mudar aquilo agora, você pode até optar por permanecer com aquilo, por ainda seguir nesse momento, nessa situação que a gente acaba chamando de uma zona de conforto. Mas minimamente você precisa pelo menos ter noção do que está acontecendo num nível mais profundo. E veja que viver na negação pode parecer algo muito mais fácil, mas tem raízes complexas. Muito mais fácil do que poderia parecer, mas tem raízes complexas, eu já explico. Por exemplo, quando uma pessoa ela vai trabalhar a negação no seu trabalho. Então a negação pode, não, tá tudo bem, eu ganho pouco, mas tá tudo bem, meu chefe é ruim, mas tudo bem, eu não gosto muito do que eu estou fazendo, mas tudo bem. O que tá por trás da negação? O que está por trás da negação muitas vezes é a necessidade de aceitarmos que sair desse trabalho do qual eu reclamo todo dia vai exigir que eu enfrente o meu medo de arriscar na minha vida profissional. Vai me colocar de frente a esse grande desafio de eu enfrentar o meu medo de não ter dinheiro, talvez, ou de precisar fazer uma recolocação, ou de precisar aprender algo novo, de precisar estudar alguma coisa diferente para buscar uma outra oportunidade dentro do campo de trabalho, talvez enfrentar certas comodidades que eu tenho nesse trabalho, que nesse momento eu acabo me beneficiando. A negação no casamento pode significar que você não queira aceitar o medo que você tem de ficar sozinho ou ficar sozinha, de que talvez uma certa estrutura econômica, social e até familiar com a qual você não quer lidar caso tivesse que se separar, que seria, por exemplo, dividir os seus bens, ter que encerrar histórias às vezes com pessoas a quem você ama, né? E não que precise encerrar, mas para muitas pessoas pode significar às vezes uma mudança de ambiente, uma mudança de cidade, uma mudança de estado. Às vezes enfrentar uma verdade inconveniente com relação a você mesmo, de coisas que você sabe que são critérios seus e que você precisaria mudar, precisaria alterar, precisaria evoluir e que talvez você simplesmente não tem vontade de lidar com isso. E aí você fica numa negação, dizendo, não, meu relacionamento está tudo bem, meu casamento está bem, as coisas, não é tudo aquilo, mas vai indo. Às vezes, com os seus filhos, o que a negação pode lhe dizer sobre a gente? Sobre as coisas que talvez a gente precisa aceitar, que seria necessário mudar na nossa cultura, na nossa forma de ver o mundo, na forma de enxergar as pessoas, na forma de enxergar o planeta e as coisas como acontecem nele. A negação, quando a gente olha para o nosso dia a dia, na nossa relação com as pessoas, de repente as pessoas dizerem, olha, tal coisa, e aí a gente, não, eu sou assim. É a síndrome de Gabriela,
dizer, não, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu nasci assim e deu, é assim que eu vou ser. Como que essa negação nos mostra a nossa dificuldade de entendermos que a vida é feita de fases, de mudanças, que as coisas estão sempre evoluindo e de que nós precisamos seguir sim essa dinâmica de evolução e que nós precisamos estar dispostos a mudar, a aprender, a evoluir, a tratar as coisas de formas diferentes. Quantas vezes você não ouviu? Nossa, aquela pessoa, ela muda. Antes ela era assim, agora é assado. Que bom que essa pessoa mudou. Porque às vezes ser continuamente quem você é ao longo de muitos anos pode significar que você não mudou nada. Pode significar que você não aprendeu nada. Então, quando a gente olha para a negação, e isso pode ser com objetos, você olha para o seu carro, não, meu carro está bem. É uma negação que está escondendo a necessidade de aceitar que você precisa investir um dinheiro para fazer uma revisão no seu carro. Você olha para sua casa, o telhado está pingando. Viver na negação é buscar não aceitar que você precisa investir o seu tempo para fazer aquilo, olhar para o monte de roupas e entrar numa negação com várias justificativas, porque você sabe que isso vai estar ali implícita a necessidade de aceitar que você vai sim precisar de um tempo para olhar para aquilo, para olhar para os seus afazeres, para olhar para a higiene da sua casa, para olhar para a sua higiene pessoal. Às vezes, negar um perdão também significa a gente negar que a gente tem coisas que a gente precisa mudar dentro da gente também, no nosso dia a dia, na nossa relação com as pessoas. Então, crianças, quando vocês se depararem com a negação, lembrem-se que ela sempre tem ali um aspecto de algo que é uma consequência da aceitação e que é algo com o que a gente não quer lidar, algo com o que a gente não quer fazer contato. Às vezes, olhar para uma experiência do nosso passado e tratar de fazer um perdão, tratar de fazer a aceitação daquela situação, que pode significar a gente fazer contato com aquela dor que a gente sentiu naquela época, ou lidar com o nosso pai, com nossa mãe, com o nosso irmão e saber que entrar em determinado assunto significa lidar novamente com aquela dor que a gente tanto tentou afastar através da negação. A negação que pode acontecer na forma de um comportamento, na forma de uma postura interior, na forma de eu não estar nos lugares ou de eu não me encontrar com pessoas, mas a negação ela vai ter então esse viés muito nocivo e está sempre escondendo alguma coisa com o que a gente não quer lidar e que sim, na maioria das vezes vai estar a serviço da nossa evolução, do nosso aprendizado, do nosso fortalecimento. Então, crianças, o que nós estamos negando? E o que nós estamos nos impedindo de aprender e de evoluir se nós pudéssemos fazer a aceitação e olhar para isso de uma forma verdadeira? Existe um princípio na vida que é o princípio da verdade. A verdade sempre se apresentará. A verdade, ela sempre se demonstrará. Pode tardar, mas não falha. Tá bom, crianças? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.